Você acreditaria se eu te dissesse que uma mentira pode salvar a vida de alguém? O que ele viu pela janela vai mudar o jeito que você enxerga a sua própria vida. Imagine um casal, Sr. Antônio e Dona Clarice, 40 anos de casados, daqueles que ainda andam de mãos dadas, hein? Em uma tarde chuvosa, na esquina da Paulista com a Consolação, um segundo de distração muda tudo. Um carro perde o controle e o impacto é violento. Foi muito feia a cena. E no caos de São Paulo, foram duas ambulâncias diferentes, tiveram que ter tratamentos especiais e cada ambulância os leva para um hospital diferente. O destino quis os separar para os seus atendimentos, porque o Sr. Antônio viveria uma das suas maiores experiências na sua vida. Antônio acorda dias depois. A cabeça parece meio latejando ainda, hematomas, machucados, muitos ferimentos pelo corpo. O corpo está ainda dolorido. E ele, sedado ainda, curativos, e vai de uma sala para outra. Ele sai da UTI e está no quarto agora. E acorda todo agitado. Cadê Clarice, hein? Onde está Clarice? Gente, pelo amor de Deus, a última vez que eu lembro de Clarice, nós tínhamos nos ferido gravemente. Onde ela está? Onde ela está? E de repente, as enfermeiras tentam acalmá-lo. Olha, calma aí, calma, porque a Clarice está bem. Não, mas eu quero vê-la, Clarice é a minha joia, o meu tesouro. Eu não posso viver sem Clarice, hein? Vocês sejam sinceros, ela está bem, a Clarice está bem. E foi quando ele ouve uma voz serena, uma voz tranquila, e diz assim para ele: calma e fique tranquilo. E ele começa a pensar: esse homem eu nunca o vi antes, mas deve ter aí a média dos seus 83 anos, a 85, é um homem tranquilo. Eu vou confiar nele, ele inspira-me confiança. E ele então começa a se acalmar, e passa a tarde, passa a noite, de tanta conversa, falaram, conversaram, até riram, e parecia que eles já se conheciam há um tempão, e então Antônio começou a se sentir mais à vontade. E com os medicamentos, as sedações ali no hospital, o Antônio acabou se cansando e adormeceu. Dormiu. Como um anjo, ele dormiu. Antônio então olhou no relógio, eram 7 horas da manhã, e ele ficou ansioso. Ele disse então para Joaquim: Joaquim, você que está aí na janela, fica de olho. Fica de olho, eu não consigo andar, eu estou aqui todo amarrado, cheio de agulhas pelas minhas veias, mas você vai me falando daí. Às 9 horas da manhã, Joaquim se levanta e vai na janela. Ele vai na janela, ele olha para baixo, ele se vira para Antônio num sorriso tão grande e diz assim: olha, eu vejo ela, vejo Clarice lá embaixo. Ele acena pela janela para Clarice que está lá embaixo e ele diz: ela acena para mim também. O Antônio vê ele fazendo alguns gestos, parece que, olha, positivo, está tudo bem, ele está aqui, fique tranquilo. E Joaquim às vezes fala: olha, ele está bem, ele está tranquilo. O Joaquim diz a ela que eu mandei um beijo para ela. Clarice, Antônio está mandando um beijo. Ela está mandando outro para você, Antônio, está mandando outro. Olha, diz para ela que eu a amo, ele te ama, e assim sucessivamente. Todos os dias a alegria de Antônio era toda
todos os dias às 9 horas da manhã em ponto. Era em ponto esse horário em que Clarice aparecia lá embaixo no jardim. O Joaquim, ele dizia tantos detalhes. Ele dizia, olha, ela pegou uma flor agora, ela sorriu, ela está olhando os pássaros neste momento. Olha, agora passou uma mulher com um carrinho de bebê e uma criança. E o Antônio dizia, a minha esposa, ela adora crianças, ela sempre adorou crianças. E assim eles iam passando os dias. Eles acordavam, sorriam um para o outro, eles contavam histórias sobre o garimpo, eles contavam histórias sobre o campo, sobre a fazenda, sobre suas juventudes. Eles falavam e tinham muitos projetos: quando a gente sair daqui, quando a gente se libertar desse hospital e restabelecer a nossa saúde. Mas um dia algo aconteceu. Antônio se acordou e olhou, tinha algo estranho ali acontecendo, tinha algo estranho, tinha um tapume do seu lado e pareciam estar tendo um movimento meio estranho ali dentro do quarto, aquela movimentação de médicos entrando e saindo, e de repente eles saem com a maca do Joaquim. A enfermeira entra e conta o pior. Joaquim faleceu. Joaquim nos deixou, Antônio. Antônio começa a chorar. O golpe foi muito grande. Ele me trouxe a emoção de viver. Ele me trouxe uma alegria tão grande que Joaquim, ele me trouxe uma visão. E de repente a enfermeira entra e vê ele falando assim de Joaquim. Ela diz assim: "Oh, senhor Antônio, como que o senhor Joaquim trouxe a visão para o senhor se ele era cego? Ele era cego, senhor Antônio." E então Antônio disse: "Um homem cego me salvou, e foi sob o olhar de um homem cego que eu pude enxergar a luz quando ele me tirou da escuridão." Ele descobriu que aquilo que nós vemos são apenas imagens passageiras, vazias, onde muitas vezes nós enxergamos desesperos, onde nós estamos totalmente desesperançosos quanto amanhã, quanto depois, quanto além. O Antônio ganhou alta. Eles estão esperando agora, o táxi vai levá-los embora. Eles pediram um táxi. Ele sai andando e ele brinca com Clarice. "Clarice, não vamos pegar mais ambulância não, hein? Vai que uma leva você para um lado e leva eu para o outro." Os dois sorriram e saíram caminhando em direção ao saguão do hospital. Essa é a história de Antônio e de Clarice, que tiveram um homem cego que passou pela vida de Antônio, que estava à beira de um abismo, de um colapso, mas aquele homem cego emprestou os seus olhos espirituais, para que ele pudesse ver